Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de HTML. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre Data List, ou Data List, que nada mais é do que uma lista de dados, onde a gente pode colocar algumas pré-definições para uma caixa dentro de um formulário. Então vamos ver como é que funciona na prática, que é sempre melhor, né? Já deixei preparado aqui então um arquivo de Data List. Observem o seguinte, quem vem acompanhando os vídeos sabe que eu estou fazendo a cada um dos vídeos um dos elementos que a gente pode estar tendo dentro do nosso HTML e nos últimos vídeos, mais especificamente, sobre os formulários. Então, para deixar um pouquinho mais organizado, eu renomeei os arquivos em ordem aqui na pasta de formulários e devo fazer a mesma coisa posteriormente nos arquivos mais antigos. E a minha intenção é logo disponibilizar um link para que vocês possam baixar todos esses arquivos para uma consulta e comparar aí com o código que vocês estão desenvolvendo, ok? Então, continuando. O arquivinho, então, aqui já está pronto para a gente. Eu estou vendo aqui no Chrome, no navegador aqui no lado direito, e deixei um form em branco, um form aqui vaziozinho, por isso que a gente não consegue enxergar nada aqui no navegador. Vou colocar um elemento do tipo input dentro do form. Então, vamos lá. Input. Ele não precisa ser necessariamente do tipo text, ok? A gente pode variar esse tipo de acordo com a nossa intenção de entradas. Eu vou indicar qual é a lista em si que ele vai estar carregando, então um list, que é uma das propriedades possíveis para esse input. Colocar um nome para essa lista, vou chamar de tecnologias. Aí você vai colocar o nome que for relevante, referente à sua lista, ok? Então, colocando dessa maneira, salvando aqui e atualizando no navegador, a gente vai ver uma caixa de texto que não vai ter nada de diferente por enquanto, porque essa lista não existe ainda. Eu vou alimentar essa lista agora dentro do formulário, logo abaixo do input. Colocando aqui então, data list, que é o nome do elemento. No caso aqui, eu já percebi quando eu estava testando, que o nosso amigo VS Code ele não tem um autocomplete, né? Ele não forma junto com o Emmet Abbreviation, já a estrutura do data list. Por isso que eu tive que escrever aqui manualmente, mas sem problema, ok? Então esse data list vai ter que ter as opções. Então eu coloco aqui um option, e vou atribuir qual é o valor dessa opção. No caso aqui, HTML. Como exemplo, ok? Uma das opções de entrada. Observe que na hora que eu escrevi o option, ele colocou dessa estrutura, que funciona, ok? Sem problema, a gente já vai ver funcionando aqui no navegador. Então, quando eu clicar aqui, ele vai aparecer pra gente assim, ó. Aliás, não vai aparecer ainda porque falta um detalhe, que é o que eu vou explicar agora. A ideia era, quando eu clicar nessa caixa de texto, ele aparecer as opções que eu coloquei nessa lista de dados. Mas eu não indiquei o ID desse data list. Por isso que não funcionou. Então vamos colocar esse ID agora que a gente vai ver funcionando, ok? Então ID, tecnologias. Salvar aqui, atualizar. E agora sim, quando eu clicar aqui, aparece a opção relacionada a essa data list. Porque eu indiquei no input que a lista que vai ser utilizada para apresentar ao usuário como pré-definições, ou seja, opções pré-definidas, se chama tecnologias, que justamente é o ID dessa data list que está aqui embaixo, ok? Então, quando a gente não tinha essa identificação igual ao nome que eu coloquei aqui em cima, não funciona. E, obviamente, se eu colocar um outro nome, vou colocar aqui, ó, teste, e atualizar aqui no navegador, a gente vai ver que, da mesma maneira, não carrega nada. Isso nos indica que a gente poderia ter mais de uma data list no mesmo formulário, sendo utilizada para alimentar caixas de texto diferentes, inputs diferentes. Então, um input eu alimento com uma certa data list e um outro input com uma outra data list, e assim por diante. Mas voltando aqui ao exemplo, voltei aqui com tecnologias e vou colocar mais um campinho de option, né, mais uma opção, com a opção CSS e mais uma aqui, outro option, com a opção JavaScript, que são os temas que a gente vai estar falando na sequência aqui no canal, nessa linha de desenvolvimento web, de front-end, ok? Só para estar exemplificando. Então, atualizando no navegador, clicando aqui, a gente vê as três opções, e se o usuário digitar alguma letra que tenha nessas correspondências de pré-definições, ele já vai aparecer para a gente da seguinte maneira. Vou apertar a letra H, vai aparecer apenas HTML. Se eu digitar a letra J, ele vai aparecer apenas JavaScript. Se eu apertar a letra C, ele aparece tanto o CSS quanto o JavaScript, porque tem a letra C na palavra JavaScript.
A mesma coisa, se eu colocar aqui um T, ele vai aparecer HTML e JavaScript, porque tem a letra T em ambas as palavras. Obviamente, quanto mais específico eu digitar, ele vai filtrando a palavra. Como C, ele aparece CSS JavaScript. Se eu colocar mais um S, ele já vai filtrar para apenas CSS, ok? Então, isso é um facilitador para que o usuário possa selecionar dentre algumas opções pré-definidas. Então, a gente vai utilizar esse tipo de recurso quando, dentro da caixa de texto, vai ser muito comum o usuário informar alguma coisa. Opções comuns. Então, essas pré-definições facilitam a entrada do usuário. Notem que é diferente do que a gente viu da caixa de select, a caixa de seleção, ok? Ó, que está no arquivinho número 2 aqui que eu numerei. Ó. Nesse aqui, a gente tinha o seguinte, opções pré-definidas, né, que são as options do select, mas elas só podem ser escolhidas dentre elas. Não tem como o usuário digitar uma outra informação. Então a diferença entre um select e um data list é que no select o usuário só pode escolher dentre aquelas opções, enquanto que no data list o usuário pode digitar qualquer coisa livremente e selecionar dentre as opções que vão estar ali aparecendo nas pré-definições. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui digitando HTML, eu poderia colocar qualquer outra coisa. Por exemplo, sei lá, maçã, que não tem nada a ver com a nossa lista. Ou uma outra tecnologia, poderia colocar aqui Java, ou PHP, ou qualquer outra coisa, Node, ok? Qualquer coisa que eu digitar ali, a caixa de texto vai aceitar. Então, a data list, como a gente acabou de ver, é apenas para facilitar, colocando algumas entradas possíveis pré-definidas, ok? Não confundir os dois, então, entre select e data list. Como eu sempre recomendo nos vídeos, façam a codificação no seu computador, testem, se tiver qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários que eu estou respondendo e, se for necessário, eu crio um outro vídeo para estar justamente explicando alguma coisa mais profundamente, tirando a dúvida de vocês. Beleza, pessoal? Se vocês estão curtindo meu trabalho, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!